Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. E esse dia de calor, como é que foi? Tudo tranquilo? Quem tem piscina, melhor ainda, né? O tio não estava vendo. Amados, nós queremos nessa noite, enquanto as crianças vão se dirigindo ao seu culto, nós queremos falar sobre vencendo o inimigo com Cristo. Amém? Os irmãos reclamam que essa luz aqui atrapalha um pouco a filmagem, mas eu vou pedir para que acenda aqui, porque para mim fica melhor aqui, senão eu começo a me perder um pouco. Isso, obrigado. Se brilhar a careca aqui, eu boto um chapéu, não tem problema. Nós queremos falar com a igreja dessa noite sobre vencendo o inimigo com Cristo. Diga comigo, vencendo o inimigo com Cristo. Glória a Deus. Pode sentar. O final dessa canção que nós cantamos agora, ela fala uma palavra muito poderosa, muito forte, que é impossível alguém estar com Cristo e não receber as suas bênçãos. Vou repetir, é impossível alguém estar com Cristo e não receber as suas bênçãos. Não tem como Deus não abençoar aqueles que andam com Ele, aqueles que escolheram a boa parte. Ele sempre vai fazer, Ele sempre vai cumprir as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é homem para que falhe, mas aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então, meus amados, nós temos sim condições de vencer o maligno. Temos sim condições de vencer Satanás. Sabemos que Satanás foi derrotado lá na cruz. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Mas quando Jesus declarou vitória sobre Satanás, vitória sobre a carne, Ele estava dizendo que era possível viver uma vida sem pecado. Ele conseguiu viver essa vida. E se Ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Então aquela história de que Jesus já venceu por nós e nós ficamos tranquilos, ficamos numa boa, isso não é verdade. Ele venceu sim. Ele já amarrou o maligno. Ele já provou para nós que é possível passar por essa terra sem cometer pecados. Se Ele venceu, se Ele conseguiu, Ele deixou o caminho aberto para nós conseguirmos também. Para nós chegarmos lá também. Eu vou pedir que tu abra a sua Bíblia em Romanos 3:20. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que nele creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, amados? Amados, Deus deixou a lei lá no Velho Testamento. Deus publicou a lei através de Moisés e deixou lá para os judeus, para que eles seguissem aquela lei e assim
alcançasse o favor de Deus. Mas só que foi provado para o homem que o homem por si só, ele não conseguiria colocar toda aquela lei em prática, porque era muita coisa, muitos detalhes, eram detalhes ligados com todas as áreas da vida da pessoa, a vida de uma cidade, a vida de um país. Então a lei era muito grande. A lei, na verdade, ela serviu para mostrar que o povo era pecador. O povo não conseguia cumprir a lei de Cristo, a lei de Deus, aquela lei deixada para o Velho Testamento. Então, baseado nesse entendimento, amados, Deus, ele providenciou algo melhor para o homem quando ele enviou o seu filho para vencer Satanás lá na cruz. Porque agora, antigamente as pessoas acreditavam em Deus através da lei. O Velho Testamento fala bastante sobre isso. Então, as pessoas acreditavam em Deus através da lei. Mas, hoje, nós acreditamos em Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, hoje, nós temos fé em Deus através de Jesus Cristo. Foi Ele que providenciou a nossa reaproximação de Deus. Foi Jesus Cristo que provou, o próprio Deus provou para o homem, dizendo: olha, vocês não foram capazes de obedecer à lei, de fazer tudo o que eu mandava, vocês não conseguiram. Então agora eu vou oferecer para vocês um caminho melhor, que vai facilitar bastante para vocês chegarem em minha presença, que é através da graça de Jesus. Graça é um favor que nós não merecíamos e não merecemos, mas o Senhor nos deu essa graça por pura misericórdia, e para fazer com que aquela lei ela fosse deixada de lado um instante, na questão de crer em Deus através da lei. A lei ela não foi abolida, mas a partir desse momento nós passamos a crer em Deus através da grande, da infinita misericórdia do Senhor. E nós, como igreja, mas nós precisamos entender isso. Se hoje eu estou aqui, se vocês estão aqui hoje nessa noite, é pela graça de Deus. Não é pelas nossas obras, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu ajudo o pobre, não é porque eu ajudo a viúva. Não, meus amados, eu hoje estou aqui pela graça de Deus. Porque um dia me foi apresentado Jesus como meu Salvador, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e automaticamente eu recebi algo sobrenatural da parte de Deus sobre a minha vida. Vocês que aceitaram Jesus, vocês receberam algo sobrenatural da parte de Deus sobre a sua vida. Agora, meus amados, sem a lei, manifesta-se a justiça de Deus. E justiça de Deus significa capacidade de nos suprir de sua graça. Preste atenção, irmãos. O povo que estava debaixo da lei lá no Velho Testamento, ele não conseguia ser plenamente suprido pela graça de Deus. Por quê? Porque ele falhava em obedecer à lei. Mas agora, através de Jesus Cristo, nós somos supridos dessa graça. Nós somos supridos dessa misericórdia através de Jesus, do seu sacrifício lá na cruz. Ou seja, obra de Deus, misericórdia de Deus. E se nós olharmos, nós vamos ver que até os profetas e a própria lei testificaram de Jesus Cristo. Antes que Jesus existisse, a lei e os profetas já estavam testificando a respeito de Jesus, que alguém viria para provocar uma grande mudança, uma grande revolução. Às vezes, eu me paro meditando sobre a igreja, sobre tudo que a igreja já passou, e muita coisa que eu ainda não aprendi, não li, não descobri. Mas eu sei, meus amados, que a igreja ela foi muito perseguida lá desde o começo. Desde o começo a igreja começou a ser perseguida. E foram muitos cristãos assassinados. Muitos cristãos foram mortos. Mas mesmo assim,
a igreja não parou. O diabo ele tinha como intenção fazer com que a igreja parasse. A intenção de Satanás era fazer com que a igreja se calasse. Mas quanto mais o diabo perseguia, mais a igreja crescia, mais a igreja desenvolvia. E a igreja, meus amados, a verdadeira igreja de Cristo, tem levantado homens e mulheres extremamente valorosos, homens e mulheres extremamente valentes, guerreiros e guerreiras, que enfrentam o inferno se for necessário para cumprir o seu chamado aqui na terra. Eu digo para vocês, amados, essa igreja, ela não vai parar. A igreja do Senhor, ela não vai parar. Está chegando o princípio das dores? Está. Mas a igreja não vai parar. Haverão perseguições? Haverão. Mas a igreja não vai parar. A igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela vai continuar marchando, esperando a volta de Cristo. E um dia vai subir para se encontrar com o Senhor nos céus. Vai se encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas eu posso garantir para vocês, pela palavra de Deus, a igreja não vai parar. A igreja não vai fechar a sua boca. A igreja continuará anunciando Jesus Cristo como Salvador, como aquele que vem para transformar, para modificar, para levantar as pessoas novamente e refazer a nossa história se for necessário. Eu digo para vocês, amados, que mesmo tendo conhecido Jesus lá na minha adolescência, Jesus reescreveu a minha história. Porque a minha história na minha adolescência era completamente diferente. Mas Ele reescreveu a minha história. E hoje eu posso dizer, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me acompanha. Eu sei quem está comigo 24 horas. E a verdadeira igreja de Cristo também tem essa certeza. Também tem essa convicção. Eu sei para quem eu pertenço. Eu sei com quem eu vou passar a eternidade. Eu sei que se Jesus voltar agora à meia-noite, eu vou subir com Ele. Tu tem que ter essa certeza no teu coração. O diabo não pode plantar dúvida no teu coração a respeito da tua salvação. A dúvida não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Mas isso vem das trevas. Hoje nós cremos não pela letra, irmãos. Hoje nós cremos em Deus não pela lei, mas somos um com o Senhor. Cristo em nós e nós em Cristo. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Olha aqui para mim com bastante atenção agora. Vocês já pararam para pensar quem realmente vocês são no reino de Deus? Já pararam para pensar? Quando a Bíblia diz que eu, pecador, sou um em Cristo e Cristo é um em mim. Já parou para pensar nisso? Na profundidade dessa palavra, amados? Sim ou não? Porque eu, quando penso nisso, irmãos, eu me desmancho diante do Senhor. Porque eu digo, Pai, é pura misericórdia. É pura misericórdia do Senhor. Eu sou um em Ti e Tu és um em mim. E todos vocês que estão aqui nessa noite podem dizer a mesma coisa. Eu sou um em Cristo e Cristo é um em mim. Amém? Todos vocês podem dizer isso. Vocês têm essa autoridade para falar isso, desde que vocês tenham aceitado Jesus como seu Salvador. Em Filipenses capítulo 3, verso 8, diz assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Amados, o apóstolo Paulo, ainda quando era Saulo, ele era um homem muito importante. Ele era um homem com muita autoridade. Ele tinha tanta autoridade que ele recebeu uma carta branca para perseguir a igreja de Cristo e matá-los, prendê-los.
para tentar fazer com que a igreja se calasse. E Saulo tinha todo esse poder, tinha toda essa autoridade, ele tinha cidadania romana, cidadania romana, ele tinha muita autoridade sobre a vida dele. Ele foi um homem criado segundo a palavra. E esse mesmo apóstolo Paulo, amados, num dado momento da sua vida, depois que ele já tinha aceitado Jesus, depois que ele já tinha tido encontro com o Senhor, depois que ele já tinha, o seu ministério já estava andando, ele está confessando: eu perdi tudo isso, eu joguei tudo isso fora, e para mim tudo isso é lixo. Dá para entender isso, irmãos? Para mim tudo isso é lixo, é escória. Eu abro mão de tudo isso em favor da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não quero ser reconhecido por homens, eu quero ser reconhecido por Deus. Eu lembro, meus amados, eu já falei isso, lá no comecinho da TDA, você sabe que eu vim de uma outra denominação e tinha bastante reconhecimento, tinha autoridade, as pessoas respeitavam o pastor Del Soto, não somente aqui no estado, mas também fora do estado. E um dia eu estava aqui orando, e eu estava me sentindo só, porque realmente eu fiquei muito sozinho. Muito sozinho. Amigos, pessoas próximas, todos se afastaram. E eu entendi por quê. No começo eu fiquei bravo, mas depois eu comecei a entender o propósito de Deus. E eu estava aqui orando, bem naquele cantinho ali, e o Espírito Santo disse para mim: meu filho, tu tem capacidade, tu tem coragem de abrir todo o teu reconhecimento, toda a tua autoridade, tudo que eu te dei até aqui, tu teria coragem de me devolver tudo isso? E eu parei, eu pensei, eu comecei a chorar, e eu disse: Senhor, tu sabe que eu faço isso. E eu comecei a abrir mão de todos os títulos que eu havia recebido, todos os títulos, todo o reconhecimento, toda a autoridade que me sido passada. Eu abri mão de tudo aquilo pelo Senhor. Eu disse: Senhor, se tiver que começar do zero, eu começo do zero. Não tem problema nenhum, porque eu sei que o Senhor está do meu lado. Amém, amados? Eu sei que o Senhor está do meu lado. Eu sei que o Senhor está do lado da minha família. Eu sei que o Senhor está do lado daquelas pessoas que estão ao meu lado, me ajudando, me amparando. Eu sei que o Senhor está ao nosso lado. E a partir daquele dia, meus amados, todo aquele vazio que eu estava sentindo desapareceu. Desapareceu simplesmente porque eu disse: Senhor, eu abro mão de tudo isso por tua causa. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se tem alguma coisa que tu deve valorizar de verdade, não é o que acontece lá no teu trabalho, não é o que acontece lá, quem sabe, na escola, na loja, na empresa, a autoridade que tu tens, a visão que tu tens, aquilo que tu faz. Eu vou dizer uma coisa para ti: se tu tem que colocar alguma coisa como real valor na tua vida, que seja a presença de Deus na tua vida, que seja a presença de Jesus na tua vida. Essa é a maior herança que eu posso deixar para a minha geração. Presença de Deus, vida com Deus, fidelidade a Deus. Então a minha geração será abençoada, será guardada, segundo o livro de Êxodo, até 1000 gerações daquele que ama o Senhor. Eu digo para vocês, amados, eu amo o Senhor, eu amo Jesus. E eu tenho certeza absoluta que a minha família, a minha geração, ela está sendo guardada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, pelo meu relacionamento com o Pai. Tu queres deixar uma herança maravilhosa para a tua família? Seja um homem fiel e temente a Deus, seja uma mulher fiel e temente a Deus, seja um jovem, um adolescente fiel e temente a Deus, e tu vai deixar a maior herança para a tua família, que é a proteção de Deus. Então, agora Paulo, já não mais Saulo, mas agora o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele abre mão de tudo isso, porque ele quer que Cristo cresça na vida dele. Ele quer que Cristo apareça na vida dele. Meu querido irmão, minha querida irmã,
que Cristo apareça na tua vida sempre. Através de Cristo temos a natureza divina. Vou repetir. Através de Cristo nós temos a natureza divina. Somos um com o Senhor. Cristo em nós e nós em Cristo. Ou seja, amados, através de Jesus Cristo nós recebemos agora não uma natureza pecaminosa, mas nós recebemos uma natureza divina. Algo que vem diretamente do coração de Deus. Se nós estivermos revestidos de toda a natureza divina, somos um com o Senhor e Cristo é um em nós. Isso significa o que, amados? Que nós estamos vencendo o pecado. O mais importante disso, meus amados, que revestidos dessa justiça, nós podemos dizer que através de Cristo nós vencemos o pecado. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito do Senhor, ele entrou em nossa vida. E esse Espírito, ele começa a provocar uma mudança de pensamento, uma mudança de decisões. Ele começa a provocar uma visão transformada, algo totalmente diferenciado. E quando o Espírito, nós começamos a dar liberdade para esse Espírito, o que acontece, amados? Nós poderemos ser santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque o Espírito Santo é que está fazendo a obra. É o Espírito Santo que está trabalhando na minha vida. Agora presta atenção, irmãos, olha aqui para mim. Por que tantos crentes hoje fracassam e tornam-se anêmicos, espiritualmente falando? Por que muitos crentes fracassam? Porque eles tentam vencer Satanás e o pecado com suas próprias forças, ao invés de clamar pelo poder de Cristo que já está dentro de nós. Quando eu digo dentro de nós, eu aponto aqui para mim, ele está em mim, mas ele está em ti também. Quando tu aceitou Jesus como teu Salvador, o poder de Deus, ele entrou na tua vida. Através de Jesus Cristo, o poder de Deus entrou na tua vida. Então, se tu tiver que oferecer resistência ao pecado, resistência às decisões erradas, não faça pelas tuas próprias forças. Não faça pela capacidade que tu imagina que tenha. Mas dobra os teus joelhos e começa a clamar para que o Espírito Santo levante esse poder que está lá dentro de ti e te dê forças para resistir ao pecado, para resistir à iniquidade e não fazer mais coisas que entristecem ao Senhor. Nós precisamos ser cristãos fortes, cristãos resistentes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que ser forte e resistente, mas não somente aqui dentro da igreja. Aqui dentro da igreja todos somos fortes e resistentes. Mas e quando nós estamos em casa? Quando estamos lá naquele restaurante, no ônibus, na rua, na loja, quando Satanás levanta pessoas para te testar. Alguém já foi testado numa loja? Uma vendedora truculenta? Um caixa truculento? Alguém já foi testado lá no restaurante, com uma situação desagradável? Alguém já foi testado? Eu creio que muitos de nós já fomos. Mas a grande pergunta é, meus amados, como nós reagimos nesse momento? Como nós reagimos nesse momento? Porque a primeira tendência qual é? Explodir. A primeira tendência é reagir com amargura, com ódio. A pessoa, se ela não está cheia do Espírito Santo, ela gosta de fazer uma fofoca.
ela gosta de espalhar calúnias, ela perde a paciência com muita facilidade, ela começa a discutir e até chega a brigar. O crente que dá mau testemunho lá fora, ele está sendo um crente forte, sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos ser crentes fortes, exatamente nesse momento que nós somos testados, que nós somos provados. Quando o diabo tenta levantar amargura em nosso coração, tristeza, rejeição, quando o diabo tenta levantar essas obras, mas a gente resiste firme, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui dentro, e Ele já colocou o seu poder, o poder de Deus já está aqui dentro, e esse poder vai me dar virtude suficiente, condições suficientes para resistir toda a pressão do mal. Vocês concordam comigo, sim ou não? Por isso, meus amados, estejamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios do poder de Deus em nós, aquele poder que transforma, aquele poder que segura, que detém. Aquela hora que ele tem vontade de chutar o balde, ele vai ali e diz: não chuta o balde, te acalma, te acalma. Ah, mas seja, te acalma. Se tu não tiver uma palavra de bênção, fique quieto, fique quieta, em qualquer lugar, seja em casa, seja no ônibus, seja no restaurante, seja lá na loja, seja onde for. Tu não tem uma palavra de bênção? Fica quieto, sai dali, vai orar, vai pedir para que o Senhor te dê domínio próprio. Um fruto do Espírito Santo tremendo na nossa vida, meus amados, se chama domínio próprio. Diga comigo, domínio próprio. Domínio próprio. Esse fruto do Espírito, nós precisamos ter em nossa vida. Porque a pessoa que ela tem domínio próprio, ela sabe que o seu testemunho ele é muito importante. Pessoas poderão ser salvas pelo meu bom testemunho. Amém, irmãos? Pessoas poderão ser resgatadas das mãos de Satanás pelo nosso testemunho, porque ela fica esperando aquela reação abusiva, aquela reação agressiva, e de repente a gente reage, como a Bíblia fala, o livro de Provérbios, em direção contrária. A gente não age de prontidão, soltando os pés e as mãos em cima da pessoa, mas a gente age em direção contrária. Se eu tiver que voltar, eu volto, não tem problema. Pastor, mas eu vou ser humilhado. Não, a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Então não te preocupa, meu irmão, minha irmã, não te preocupa com isso, porque ao seu tempo Deus vai te exaltar se for necessário. O próprio Deus vai fazer isso. Eu estava lendo ali uma palavra de que hoje cerca de 90%, mais de 90% dos pastores já foram caluniados, injuriados, traídos, já passaram por uma série de coisas. E eu comecei a pensar: Deus, se eu fosse olhar para tudo isso, as calúnias, as injúrias, as traições, eu já estava muito longe mesmo. Mas o meu coração diz: não olhe para essas coisas. Eu aprendi uma coisa, irmãos: o tempo vai mostrar o que é e quem é. O próprio tempo, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Dá para entender, irmãos? Sim ou não? 1 Coríntios 7:1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então o que eu tenho que aperfeiçoar na minha vida? O que tu tem que aperfeiçoar na tua vida? Não é uma boca afiada, não é uma língua afiada. O que tu tem que aperfeiçoar na tua vida é a santificação no temor de Deus. Por que eu me santifico? Porque eu tenho temor do Senhor.
Por que eu busco me santificar? Para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Não é simplesmente porque a Bíblia diz que eu tenho que me santificar, então eu vou me santificar. Não, eu tenho que me santificar sim, mas é para a glória do meu Deus. É para que Deus seja exaltado através da minha vida. Eu fui criado, vocês foram criados para glorificar ao Senhor. A Bíblia diz que nós somos criados para glorificar ao Senhor. Então glorifica o Senhor com a tua santidade. Glorifica o Senhor com os teus olhos purificados, com a tua boca purificada, os teus ouvidos purificados, o teu corpo inteiro purificado. Glorifica o Senhor com a tua santidade. Esse é o caminho, meus amados, que nós precisamos seguir. Vamos nos esforçar para sermos encontrados em paz, imaculados e sem culpa, fazendo morrer a nossa carne. A minha carne tem que morrer, pregada lá na cruz. Os desejos da minha carne têm que morrer, pregado lá na cruz. Enquanto os meus desejos carnais não estiverem crucificados lá na cruz, a pessoa vai continuar na mesma rotina, naquela mesmice, com uma vida medíocre, não vai conseguir fazer propósito de Deus, não vai fazer a vontade de Deus, porque ela não está encontrando força. Ela se tornou um crente, como é que chama? Eu falei no começo? Anêmico. Ela está se tornando um crente anêmico. Não tem força para nada. Mas se tu começar a buscar e reivindicar de Deus, que esse poder que já está dentro de ti, que ele comece a fluir com autoridade, eu digo para ti, é exatamente isso que vai acontecer. Agora tem um detalhe, irmãos. Para que isso aconteça, tem que ter atitude. Se o crente não tiver atitude de mudança, não vai acontecer nada. Ele vai ouvir palavra em cima de palavra, vai até achar bonito, vai ser maravilhoso, mas não vai acontecer nada. Porque o crente em Cristo Jesus, ele tem que tomar uma atitude. Ele tem que querer. Ele precisa querer. E deixa eu te dizer uma coisa. Tu pode. Tu pode. Porque o próprio Jesus te capacitou para isso. O próprio Jesus já te capacitou quando ele liberou o Espírito Santo para entrar na tua vida. Então tu pode vencer. Tu pode ter vitória sim, em nome de Jesus. Efésios 4:24, encerrando, diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós chegamos com o velho homem. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós descemos as águas do santo batismo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós começamos a mostrar para o mundo lá fora que o Senhor já está fazendo uma obra dentro da nossa vida. E aí então nos levantamos em justiça e santidade. A verdadeira justiça de Deus vem sobre a nossa vida e a santidade passa a fazer parte do nosso ser. Queira, meu irmão, queira mudar radicalmente seu estilo de vida se for necessário. Meu irmão, minha irmã, queiram fazer a vontade de Deus. Queiram romper com as barreiras de Satanás. Nas provações, desejem ser vitoriosos. Porque eu creio que todos nós já estamos capacitados em Cristo Jesus. Fique em pé, por favor. Vou pedir que tu feche seus olhos. Querido Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque eu sei que
essa palavra veio diretamente do teu coração ao nosso coração. A tua boca falou através da minha boca, Pai, e eu te agradeço por isso. Te louvo, Senhor, pela confiança. Mas eu sei, Pai, que existe um peso por trás de tudo isso. E nós precisamos aprender a aplicar essa palavra em nossa vida. Por isso, Pai, eu quero pedir agora que o Espírito Santo venha confirmando em todos que aqui estão presentes o desejo ardente do coração de vencer a Cristo, vencer a Satanás através da graça de Jesus Cristo. Vencer o maligno, vencer o inimigo através da graça do Senhor. A graça que não termina, a graça que jamais vai acabar, mas ela permanecerá viva, forte em nosso ser. Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E o Senhor nós obedecemos. O Senhor nós nos curvamos diante dEle. Que assim seja, Pai, na nossa vida, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos, aonde nós formos, que seja assim. Ainda com os olhos fechados, por favor, não abra os seus olhos. O Espírito Santo está mostrando que tem pessoas que precisam de uma mudança radical. Pessoas que por muitas vezes estão perdendo o controle. Às vezes dentro de casa, às vezes na rua, às vezes lá numa loja, num restaurante, no trânsito. Pessoas estão perdendo a paz com muita tranquilidade. Xingam, brigam, ficam amargurados, porque depois vão se arrepender do que fizeram. Mas nós precisamos aprender a vencer esse tipo de provação. E quando acontecer, nós não seremos vencidos de forma nenhuma. Então, se tu sente que precisa desse domínio próprio nessas áreas, eu vou pedir que tu coloque a mão na altura do coração. Ninguém abre os olhos, não precisa olhar se alguém está com a mão na altura do coração ou não. Apenas coloque a mão na altura do coração. E eu vou orar e tu vai dizer: Jesus, eu preciso que esse poder que tu já me deu através de Jesus Cristo, que ele se fortaleça dentro de mim e faça de mim uma pessoa calma, nova, restaurada, em nome de Jesus. Só coloca a mão no teu coração e vai conversando com Deus. Senhor Deus, nós estamos agora, Pai, clamando a Ti por algo sobrenatural que só o Senhor consegue fazer. Quantas vezes, Pai, nós perdemos a calma? Quantas vezes, Pai, nós deixamos de dar um bom testemunho? Às vezes dentro de casa, às vezes com o nosso cônjuge, com os filhos, com os pais. Quantas vezes, Pai, nós perdemos a oportunidade de mostrarmos um excelente testemunho de uma vida transformada. Mas eu creio, Pai, que essa pessoa corajosa que está com a mão na altura do coração, ela já venceu em Cristo Jesus. E ela está sendo levantada nessa noite como mais que vencedora, através do poder de Deus que está dentro dessa pessoa. Que ela tenha, Senhor, a audácia de começar a clamar por esse poder. Que ela não lute pelas suas próprias forças, mas ela busque o poder de Deus que está dentro da sua vida, dentro do seu coração, lá instalado dentro da sua alma. Eu creio nisso, Pai. Por isso eu abençoo o teu filho e a tua filha, para que tenham paz e tenham domínio próprio, em nome de Jesus. E quando o Senhor chegar perto de nós, nos encontre em paz, nos encontre tranquilos, aleluia, nos encontre alegres. Que assim seja, Pai. Esse povo é teu, essa igreja te pertence. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor.